Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021 e para muitas pessoas, assim como para mim, é retorno das aulas presenciais. Que beleza! Isso significa que não temos ideias para atividade de retorno? Não nesse canal. Aqui eu trouxe algumas sugestões de atividades para educação infantil ou para esse período de retorno após o recesso de julho ou então para o primeiro dia de aula. Ele se aplica bem em algumas situações. Eu espero que em 2022 nós não estejamos mais usando máscara, nem fazendo distanciamento social, blá blá blá, porque isso tudo é muito chato quando se trata da educação infantil. Pois é a idade do toque, do abraço, da musicalização, das crianças descobrirem, socializarem, prestarem brinquedos, materiais, etc, etc. Então eu trouxe aqui umas sugestões que, se a gente ainda tiver em período de distanciamento, não vão ser possíveis, mas a gente pode adaptar uma coisa ou outra. Mas eu vou falar em tempos normais, em que as crianças podem chegar perto uma da outra, compartilhar brinquedos. São atividades que são enaltecedoras, são ricas em desenvolver coordenação, desenvolver a socialização, porque no primeiro dia, geralmente as crianças fazem adaptação, ou seja, elas vão embora mais cedo, porque elas precisam se acostumar com o ambiente escolar. Depois que vai passando os primeiros dias, elas vão cumprindo as cargas horárias maiores. Por exemplo, na segunda elas vão para a escola durante 2 horas. Aí já no outro dia aumenta para 2 horas e meia, depois aumenta para 3, aí depois vai mantendo os dias em 3 horas, aí depois ela já pode concluir a carga horária normal na escola. Para a criança não se sentir perdida, estranhar o professor, as crianças, os outros adultos da escola. É muito importante esse período de adaptação. Mas desde o primeiro dia é importante que nós estabeleçamos também a rotina da educação infantil. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal em que eu citei esse período, como é, um vídeo completão de 23 minutos, porque dependendo do assunto eu não sei falar pouco, mas já desde o primeiro momento é importante construir essa rotina com as crianças. Depois de fazer esse ritual, aqui vão algumas sugestões de atividades. Podem fazer a construção dos combinados da turma, onde lá as próprias crianças vão dizer o que podem ou não fazer, as regras da boa convivência, se é legal ou não, por exemplo, bater no meu amigo, pedir para elas desenharem algumas regras. Por exemplo, você separa alguns pedaços de papel e dá, por exemplo, escrito embaixo assim: não puxar o cabelo. Aí uma criança vai desenhar aquele combinado, outra criança vai desenhar o combinado, jogar o lixo no lixo. Essas regrinhas de boa convivência que eles adoram. Pode parecer bobagem, mas é muito legal, muito rico esse momento. E depois vocês vão montar juntos esse cartaz e deixar exposto na sala. E todo dia, durante a rotina, na rodinha, fazer a leitura com as imagens que eles desenharam. E é legal também no final, da hora que eles se juntaram para desenhar os combinados, você mostrar para todos na hora da rodinha o combinado. Olha, esse aqui é não jogar lixo no chão. Aí a criança já vai visualizar e todo dia você reforçando que aquele combinado é não jogar o lixo no chão, a criança vai aprender. Aí quando você vir alguma criança fazendo algo errado, é só você apontar para o combinado que na hora a criança vai perceber que está infringindo as regras da sala e ela mesma vai tomar consciência de seus atos. Assim como também elas vão começar a cobrar postura das outras crianças em relação a essas regras de convivência. É bem legal. Às vezes, como eu já falei, pode parecer bobagem, mas não é, funciona. Desenhos, você vai pedir para a criança desenhar o que mais gosta, fazer um desenho livre, porque por meio do desenho que a criança se expressa sua arte, ela descobre que ela pode registrar os pensamentos, os sentimentos, o que ela mais gosta. Então o desenho é muito importante também. Cantar e tocar bastante músicas, é muito importante ter um rádio decente na sua sala de educação infantil. Hoje em dia, século 21, era digital, blá blá blá, é importante a gente ter um rádio Bluetooth com os nossos celulares, com músicas, podem ser do YouTube. Aí você vai falar para mim que pode não ter uma boa internet na sua escola? Realmente, pode não ter uma boa internet, porque eu sei como é que é, mas nós damos o nosso jeito. O importante é ter música na nossa sala, todos os dias cantar música de rodinha, música de lanche, música para a hora de lavar a mão. Tem que ter música para tudo, a música é muito importante, as crianças gostam.
Isso ajuda também na percepção auditiva, consciência fonológica. Por meio da música você pode trabalhar alfabeto, sons das letras, das vogais. É muito bacana esse trabalho com música, não se esqueça. Música sempre. Música do universo infantil, MPB, apresentar estilos de música que provavelmente as crianças não conhecem, porque hoje em dia os lares não conhecem muito essas músicas mais antigas, então é bom introduzir para a criança até perceber o som do violão, do violino, etc, etc. Então vamos variar o nosso repertório musical. Vamos levar também as crianças para brincar fora da sala, brincar de vivo morto, agachar, macaquinho mandou, seu mestre mandou, essas brincadeiras clássicas que a gente cresceu brincando e que hoje em dia muitas crianças não conhecem. Então vamos levá-las para o pátio para fazer essas brincadeiras. Dança da cadeira é muito legal, eles gostam bastante. Aí entra também a questão da música. Então vamos continuar perpetuando nas escolas com o objetivo pedagógico, obviamente, essas brincadeiras fora da sala, para eles também não ficarem só naquele ambiente fechado, fazendo atividades manuais. Fazer rodas de conversa, essa também pode ser feita fora da sala de aula, é bem legal, as crianças gostam de expressar, de falar. Aí é legal também ir desenvolvendo a noção de esperar a vez do colega, para poder não gerar aquela poluição sonora, porque todo mundo precisa falar, respeitar a vez do amigo, é bem bacana esse trabalho. E também, para encerrar por enquanto, brincadeiras de consciência fonológica. Vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas sugestões de vídeos no YouTube que desenvolvem. Tem um que eu gosto muito, são os sons que as crianças têm que adivinhar a que eles correspondem. Aí toca o som de, por exemplo, a sirene do carro de bombeiro. Aí dá um intervalo de uns segundos para a criança pensar e falar sobre o que é aquele som. Essas brincadeiras são muito importantes porque a educação infantil não é o período para a gente alfabetizar a criança ainda. É para a gente introduzi-las no letramento, ou seja, elas têm que entender para que vai servir o aprendizado da leitura e da escrita. Então a gente faz isso por meio dos sons, porque quando ela consegue perceber os sons desses barulhos de sirene, de tampa de panela, depois, lá na alfabetização, quando ela tiver que diferenciar fonemas parecidos, o P e o B, o T e o D, vai ficar muito melhor para elas perceberem essas diferenças sutis, porém traiçoeiras, vai ficar melhor para elas depois que elas tiverem essa consciência fonológica bem desenvolvida. E eu não poderia deixar de falar das brincadeiras cognitivas, quebra-cabeça, blocos de montar, blocos de construção, tudo isso que desafia a criança, análise e síntese. Por exemplo, você pegar uma parte do sorvete, aquela parte da base, e a parte das bolinhas, e a criança encaixar, misturar algumas imagens que não são coerentes. Por exemplo, o sorvete desmontado com uma casa, com as partes desmontadas e misturar tudo na mesa para a criança separar o que corresponde ao sorvete, o que corresponde à casa, é legal também. Porque aí a criança vai pensar, tudo que coloca a criança para pensar é legal. E leitura de história, dramatização, ou seja, tem muitas coisas que na educação infantil a gente pode fazer nesse primeiro momento. Até porque no primeiro dia, as crianças ainda não te conhecem, elas têm que pegar confiança em você. E o mais importante de tudo é você se mostrar carinhoso, aberto a escutar. Quando uma criança chorar, você acolher. Talvez não com um abraço nesse momento, mas acolher não precisa ter o toque físico. É legal, é importante, mas não necessariamente só quando você abraça que a criança se sente acolhida. Às vezes você parar e olhar nos olhinhos dela enquanto ela estiver falando, abaixar na altura delas, como eu já citei em outros vídeos, é bem mais importante do que você só dar um abraço e deixar pra lá. Ela gosta de se sentir ouvida, acolhida. Então, quanto mais você transmitir essa segurança, essa confiança para a criança, melhor ela vai se mostrar aberta para as propostas de atividades e brincadeiras que você fizer. Vai por mim. Quanto mais a criança gostar de você, mais ela vai acatar as suas ordens, bem entre aspas, não é ordens a palavra, mas as suas solicitações. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi, deixe aqui nos comentários a sua percepção, o seu like.
Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Espero ter ajudado. Um abraço, um beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!